Temos no nosso cotidiano, temos trabalhado sobre dores que aparecem, dores nas costas, dores de cabeça. E hoje vamos falar sobre um assunto bem vasto. Então vamos explorar alguns pequenos detalhes, alguns detalhes mais do nosso dia a dia mesmo, para não ficar tão extenso. Vou falar sobre o assunto que vamos falar hoje, ficaria muito extenso, precisaria de mais tempo. Talvez vamos dividir esse tema em algumas mais áreas. Mas aqui vou dar alguns pequenos detalhes para os irmãos, para ficarmos dentro do que esse assunto nos proporciona a falar. E o assunto na qual vamos tratar hoje será sobre os problemas, os incômodos, as dores que temos no nosso sistema gastrointestinal. Nosso sistema digestivo, como que funcionam as dores, como que deveriam ser tratadas, como que podemos diminuir essas dores ou até aniquilá-las no nosso cotidiano. Temos algumas dores que são causadas no nosso fígado, no nosso intestino. Podemos ser por inflamações. Então, as inflamações elas vão estimular os nervos presentes nas paredes do nosso estômago, do nosso intestino, podem ocasionar dor. Temos algum também descontrole por alimentos que podem também ocasionar essa dor. E vamos trabalhar um pouco, especificamente, mais na área do nosso estômago, dos nossos intestinos, como que a fome, como que o jejum, como que algum alimento que você pode ter comido vai ocasionar a princípio essa dor. Irmãos, no nosso estômago, quando estamos muito tempo de jejum, ou estamos muito tempo sem comer, os ácidos, o ácido clorídrico, que é o ácido, a maior parte dos ácidos que compõem o nosso sistema digestivo será esse, o ácido clorídrico. Ele vai trabalhar então na dissolução ou na digestão que temos dos alimentos na qual consumimos. E ao ficarmos aí grandes períodos de jejum, nós temos que ter em mente que quando você janta, vamos supor que você jantou aí até as 7, até as 8 horas. Quando você vai acordar no outro dia, às 8 horas, você vai para o trabalho pelas 7 da manhã, você vai almoçar só meio-dia, você já passou mais de 10 horas, mais de 12 horas sem comer. Então isso aí, causado de outros fatores também, pode ocasionar a dor. Como? O ácido clorídrico é um ácido muito agressivo, é um ácido forte. Deus foi muito bom de proporcionar algumas paredes intestinais para que esse ácido possa permanecer no nosso sistema digestivo, assim não causando dor. Além de que algum alimento, alguma coisa que fizemos ou consumimos, atrapalha esse sistema e o funcionamento natural dele. Quando nós ficamos muito tempo sem comer, o nosso estômago ele fica sem reserva de energia, ele fica sem alimento. E o corpo ele não vai parar de produzir ácido, ele vai continuar produzindo ácido. Por isso que quando comemos chiclete ou alguma bala de goma, os pequenos chicletes ele vai liberar a produção ainda maior desses ácidos. E você pode ter uma dor de barriga depois disso. Como? Ele achou que você vai lá almoçar, mas na verdade você estava comendo só um trident, um chiclete, um house. E ele vai ter produzido todo o ácido necessário para consumir uma refeição. Ou seja, algum incômodo, alguma dificuldade no seu processo digestivo pode se dar nisso. Apenas olhando para os irmãos. Quando nós então ficamos nesse período sem consumo de nenhum alimento, ou de pouco alimento, esse ácido vai continuar sendo produzido, não havendo comida, ele vai agredir não os alimentos que foram consumidos, porque não foram consumidos nenhum, mas sim as paredes do nosso intestino. Então, o nosso intestino ele vai estar sem nenhuma reserva e esse ácido vai começar a correr as paredes intestinais no nosso estômago, no nosso intestino, assim causando uma inflamação que nós conhecemos como gastrite. A gastrite nada mais é do que a ação desses ácidos, não apenas circulada por alimento, temos outros fatores, mas principalmente vai correr então esta parte do nosso sistema digestório. Outro ponto que temos que ter também em mente, irmãos, é fatores externos, não do nosso corpo, mas fatores externos do nosso cotidiano. Como bem falado aqui, a gastrite, ela não é influenciada apenas pelo consumo de alimentos, mas sim pela ansiedade ou preocupações ou alguma desabilitação emocional que tivemos no nosso dia, no nosso cotidiano. Então, vamos supor, fim de semana, amanhã, segunda-feira, você tem que fazer algum serviço. Você acabou de jantar, você já está tendo pensamentos negativos de amanhã, tendo pensamentos negativos da sua semana, o seu corpo ele vai tentar amenizar esse descontrole do seu corpo, ele vai tentar amenizar essa desabilitação corpórea. Como? Liberando a adrenalina. Essa adrenalina vai o quê? Tentar ali
né, estar atenta para o que vai acontecer, para esses pensamentos que você está tendo, para aumentar a sua produtividade, assim ela vai tensionar o seu corpo, ou seja, o seu corpo vai ficar tenso, em alerta. Isso então, ao intensificar o seu corpo, vai atrapalhar aí o seu sistema digestório, vai atrapalhar o modo na qual o seu corpo naturalmente digeriria esse alimento, ou demora, ou até com a amenização da produção desses ácidos, com a amenização desse sistema, da digestão. Ou seja, você vai passar aí por uma diarreia, seu corpo vai ficar ali mais tempo do que precisava em contato com aqueles ácidos, pode gerar um incômodo. Então tudo isso pode afetar não apenas a produção da gastrite, mas com algumas dores que temos do nosso dia a dia. Outro problema que muitos podem ter, às vezes você se deita e ali ao relógio passar meia hora, uma hora, e vem aquele suco gástrico na sua garganta, no seu esôfago, conhecido como refluxo, ou azia. O que acontece? Vários fatores, mas um dos principais. Você vai lá, você comeu ali, 7h30 você comeu 8 horas. Você às 8h15 se deita. O seu processo digestivo ele demora pelo menos de 4 a 6 horas para digerir o alimento. Provavelmente o alimento não chegou nem todo o processo do estômago. Ou seja, a válvula que nós temos aqui para controlar a entrada e a saída desses alimentos vai ser altamente despreparada para ter digerido todo esse alimento. Ou seja, principalmente quando você tomar algum líquido, né, no processo desse alimentação, você vai se deitar, o seu corpo não está na posição que seria favorável, seria em pé, sentado, né, para fazer essa digestão, e sem os movimentos peristálticos agem. Só que eles não vão controlar tudo que você fez. Se você teve uma alimentação não tão apropriada para esse momento da noite, que você comeu demais, a sua válvula ela não vai conseguir segurar todo esse alimento, todo esse ácido que está sendo produzido pelo seu processo digestivo. E ao você se deitar, você vai ter esse incômodo. Então esse ácido vai subir, esse suco ácido vai subir, causando então esse desconforto, essa queimação. Como você toma aquele leite, né, para dar uma baixada, o leite ele dá uma amenizada, porque ele tem um pH neutro, então esse pH ele vai agir então para dar uma neutralizada na dor. Então, se você tiver tido alguma dor, se você tiver ainda alguma dor nesse nível, você pode tomar um pouco de leite que vai amenizar. Irmãos, outro fator que eu também anotei aqui é o hormônio da grelina. A grelina é o hormônio da fome, então depois desse processo todo que você teve em ficar sem se alimentar, você pode falar, nossa, estou com roncos na barriga, parece que estou tendo algumas pontadas no estômago. O que é isso? Além da ação do seu estômago procurando alimento, é onde ele também vai usar os triglicérides. Triglicérides será a reserva de gordura que o seu corpo vai produzir. Então, você comeu ali 17 pães, ele não vai armazenar 17 pães, né, no todo o seu processo digestivo. Vai armazenar um pouco, vai guardar o outro em gordura. 17 pães é brincadeira, talvez eu consiga comer, mas não é o ideal. Então ele vai guardar um pouco dessa gordura em triglicéridos, então vai produzir aquela gordurinha que nós temos em algumas partes do nosso corpo. E ao você entrar em jejum, a produção da digestão ela vai procurar essas reservas de gordura, que é o triglicéridos, é o excesso de gordura que o seu corpo tem. A grelina, ela é um hormônio que vai agir no hipotálamo, no seu cérebro, e ela é conhecida como o hormônio da fome. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar o seu senso de percepção à fome, ou seja, você vai olhar aquele bolo na padaria, você não vai ter os mesmos olhos que você teve de antes. Você vai querer comer alguma coisa, você vai querer saciar essa fome, esse desejo. E ele também vai agir no processo digestivo como o seu estômago ele vai tentar se esticar, ele vai então se dilatar procurando o quê? Se preparando para uma refeição. Então o seu corpo nesse processo ele vai tentar ao máximo ele se preparar para que você come e já sacia essa fome, já entre no processo digestivo diretamente. Então a grelina, e junto nesse processo digestivo, vai agir dessa forma. E por tempo prolongado, você também pode ter efeito de gases. No seu corpo, a digestão ela vai produzir gases aí como metano, que é o gás de cozinha que nós temos. Então o seu corpo vai produzir esses gases,
ao você se alimentar, ele vai ter que evacuar esses gases de alguma forma. Então provavelmente vai vir aquele ronco ou arrotos, né, para tentar evacuar e também te alertar de que, olha, estamos precisando de comida. Ou, olha, estamos no processo digestivo normalmente. Então temos que analisar todo o contexto, porque esses gases são preparados, são formados nos dois ou mais processos, como da fome, mas também de saciamento. Irmãos, temos também a ânsia, já encerrando. A ânsia, ela pode ocorrer de diversos fatores. Eu vou aqui abordar apenas dois, que é o que? A medida viral, né, que nós temos, vamos supor que você comeu um ovo, um laticínio, uma carne infectada não, mas com a presença de um parasita, né, que aparece no salmonela, como por exemplo nos ovos. O que ele vai fazer? Ele vai tentar o corpo vai te falar o quê? Estamos em alerta, você está fazendo mal a nós. Vai haver febre, vai haver ânsia. E o que é essa ânsia? Ela vai tentar expelir este mal que o seu corpo está enfrentando de alguma forma. Ou seja, saindo um pouco do tema da ânsia, mas ela vai te dar diarreia, você vai sentir cólica, porque ela está tentando preparar, fazer ele rapidamente para tentar expelir esse mal que está no seu corpo. E a ânsia e o vômito vai agir nisso. Você pode ter comido ali, meia hora depois você já vai querer o quê? Regurgitar esse alimento, esse mal que você ingeriu. Então a ânsia pode agir dessa maneira, ou também, o outro ponto que eu iria abordar com os irmãos, é também você não ter tido o devido preparo ao comer um alimento. Um alimento pode ter feito mal, você provavelmente pode ter alergia ao alimento, intolerância à lactose, glúten, e você ingerir esse alimento e regurgitá-lo, pode ser por causa disso. Temos também aquela coisa de memória. Eu lembro de um evento que eu estava em Caldas Novas, aproveitando no parque aquático, eu comi um bolo de maracujá, alguma coisa assim. Era um bolo de maracujá, uma torta de maracujá, mas uma coisa com maracujá provavelmente tinha muita ação de corantes, alguma coisa nesse sentido, e me fez mal. Eu ali depois já vomitei, já regurgitei esse alimento, e depois eu nunca mais consegui comer esse tipo de bolo com mousse, uma coisa nesse sentido, porque fica na memória. Então o seu corpo ele já está pronto para falar: esse alimento não fez bem para você. Você então vai ter essa reação ao ter contato com esse tipo de alimento. Irmãos, esse foi o tema que eu queria abordar com os irmãos hoje. Perdão por ter passado um pouco por horário, mas também peço a paciência dos irmãos para com a caixinha que vamos proporcionar, para que os irmãos possam fazer perguntas para respondermos aqui no cotidiano aqui dos domingos. Então, peço a paciência dos irmãos, já estamos provendo isso. Creio que daqui uma semaninha, né, como eu falei aos irmãos, nós já teremos isso aí para que os irmãos possam participar mais desse momento da saúde de Deus. Ok? Então, um bom culto a todos e que vocês possam vir aos próximos domingos para ouvir um pouco mais sobre a saúde do Senhor Deus proporciona.